Gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Niké, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E essa sexta-feira foi um dia que eu zero procrastinei. Foi um dia tão produtivo, que deu 5 horas da tarde e eu já não tinha mais nada pra fazer. E ultimamente, eu vinha de uma sobrecarga de trabalho, assim, tão grande, que eu tava indo dormir 11 horas pra conseguir dar conta de tudo. Mas podemos dizer que eu estou conseguindo alocar as coisas no seu horário certo. É óbvio que agora eu tô aprendendo a lidar muito melhor com imprevistos, que era uma coisa que eu não conseguia antes. Eu ficava muito mal e acabava atrapalhando até no meu desempenho quando eu planejava alguma coisa e não conseguia cumprir. E nesse dia, nessa sexta-feira, que eu estava disposta a ser 100% produtiva, a primeira coisa que eu reparei foi o quanto eu não fiquei no celular. Eu tentei ficar com o celular o mais distante possível, com a internet desligada mesmo. Eu só entrava no Instagram, postava e saía, literalmente para que as mensagens do WhatsApp, as notificações do Instagram não acabassem me tirando o meu foco, a minha concentração daquilo que eu estava fazendo. E é muito real o quanto o celular ele consegue tirar a nossa concentração. E eu já percebi muito isso. Se eu não entrar no celular com um objetivo em mente, assim, eu começo a me perder, a me iludir, a me envolver com as coisas ali do celular. Eu entro no WhatsApp e aí respondo uma mensagem, a bolinha do stories dessa pessoa me chama atenção, eu vou lá, vejo um stories, vejo outro. E uma mania que eu tenho é que eu não vejo todos os stories, os status, né, do WhatsApp. Eu seleciono os status que eu vou assistir, o que é pior ainda, porque eu tenho que procurar os status que me interessam. A mesma coisa é no Instagram. Eu entro, a primeira coisa que eu vou ver são os stories. Eu assisto um stories, aí eu vou procurar o de outra pessoa, atualizo, rolo um pouquinho o feed. Quando eu vejo, já se passou 30, 40 minutos de um tempo que eu poderia ter usado para outra coisa. Então, nesse dia, eu estava comprometida a ter um dia 100% produtivo. E o que foi mais legal é que eu tive um tempo de ócio, um tempo de descanso, depois de ter concluído todas as minhas tarefas. Então, sobre esse livro do Steve Jobs, vocês já devem estar cansados de me ver falando. Foi a minha primeira biografia. Eu lia bastante romance e leio, gosto muito, desenvolvimento pessoal também, mas biografia e principalmente do Steve Jobs tem ganhado o meu coração assim completamente. Apple bought Next, and I returned to Apple, and the technology we developed at Next is at the heart of Apple's current renaissance. And Lorene and I have a wonderful family together. I'm pretty sure none of this would have happened if I hadn't been fired from Apple. It was awful tasting medicine, but I guess the patient needed it. Sometimes life's going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love. And that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life. And the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. Estou aqui com a minha sopa de pão. Estou lendo o livro To All the Boys I've Loved Before. Eu confesso que eu tenho deixado a leitura desse livro parado, mas eu tô me organizando pra voltar a estudar todos os dias. Então, eu tô aqui com o tradutor, com o dicionário aberto. E aí, todas as palavras que eu ler aqui e eu não souber o significado, nem pelo contexto, eu jogo aqui pra eu tentar descobrir e vou anotar aqui no caderno. Pra ser meio que uma pesquisa de vocabulário, sabe? Esse foi o vocabulário que eu aprendi hoje, então tinha bastante palavras. Isso aqui foi de uma página só, que eu não tinha a menor noção do tipo... Deixa eu ver... Corporal, carona. Não sabia que era isso. Times, meia. Red Crown, que é a coroa de tranças, que eu achei legal. Swiftly, rápido, rapidamente, também achei legal. Ankle, tornozelo, também não sabia. Chain, queixo. Plunk, arrancar. Banana Hammock, que é o cacho de bananas. Nem sei se eu pronunciando certo, mas eu acho que é isso. Eu usei esse site aqui, o Reverso, e também esse da Linguay. Usei esses dois pra pesquisar. Comprando coisa. Porque ela ali tem interesse gerenciando expectativa. Não tem nada que você faça na Dina que ela não te avise quanto tempo vai demorar. Então, eu vou te explicar a minha estratégia. Eu percebo que de manhã é o tempo que eu tenho mais foco, que a minha cabeça tá fresca, eu dormi bem, ainda não tem aquela demanda de informações e decisões que acabam sugando a nossa força de vontade, porque a nossa força de vontade, ela é uma quantidade de energia limitada. E quanto mais você vai tomando decisões ao decorrer do dia,
mais você vai usufruindo dessa força de vontade. Então, para estudar, você precisa estar focado, disposto, descansado. Então, no período da manhã, eu faço tudo que tem a ver com os estudos. Tanto o inglês, que foi a primeira coisa que eu estudei nesse dia, tanto a leitura, que essa biografia do Steve Jobs, para mim, ela tem sido uma ferramenta de estudo para eu entender como funcionava a questão de liderança dele, a criatividade, o como ele era um cara perceptível aos detalhes e o quanto ele prezava pela simplicidade e pela sofisticação. Então, é uma forma de eu estudar também. E também estava estudando, não estudando, mas ouvindo esse podcast e fazendo anotações de coisas que eu senti que eram importantes para o meu trabalho. Então, tudo que é de estudos eu priorizo fazer no período da manhã, justamente por ter esse foco maior. Minha carne está fritando, eu vou almoçar. Enquanto isso, eu vou dar um jeito nessa louça. Já são 1h30 e eu deixei a louça por último porque é a que eu menos gosto de fazer. Então, eu vou fazer agora enquanto meu almoço fica pronto. Lavei meu cabelinho. Para minha alegria, hoje aqui onde eu moro tá frio. Depois de semanas com 38, 37 graus, hoje é o primeiro dia, eu acho que... Na verdade, hoje é o segundo dia, desde esses 2 meses que eu tô em casa, trabalhando em casa, que fez frio. E é meio que indignante, né? Eu amo frio e tava passando um calor terrível, terrível, terrível. Mas hoje, assim, tá sendo um dia maravilhoso. Eu tô fazendo as minhas coisas com calma, sem estresse, sem pressão. E como vocês viram nos vídeos anteriores e faz tempo que eu não trago vlog aqui, e é uma coisa que eu quero voltar atrás, só que eu tava mais nessa vibe de 2024, etc. Eu li hoje um livro do Steve Jobs, e se você me segue no Instagram, você deve saber sobre o que eu estou falando. Eu vou postar aqui porque eu não vou ler toda a frase do texto, né, dessa parte do livro que falou muito comigo. Então, eu vou colocar aqui uma foto do que eu li para você ler também. Então, eu acordei de manhã com o coração já meio assim pesado, sabe? Não tava muito pra conversa e tal. E quando eu li essa parte do livro, quando eu li esse livro e depois eu fui procurar no YouTube pra ver ele falando, e tem esse vídeo se você tem um pouquinho de conhecimento de inglês e quiser arriscar assistir, dá pra entender muito bem. Eu coloquei até a legenda em inglês, então eu consegui entender legal, ver o Steve Jobs falando o que tá escrito exatamente no livro. Mas enfim, quando eu li esse livro, Deus tem as suas formas de falar. Não sei se você acredita em Deus, no universo, enfim. Pra mim, Deus tem as suas formas de falar. E ler esse livro hoje, assim que eu comecei o dia, pra mim foi Deus falando comigo. Porque às vezes a gente quer muito algo, muito mesmo, de todo o nosso coração. Só que existem algumas travas, né, que a sociedade nos coloca, ou nós nos colocamos, as pessoas ao nosso redor nos colocam, e a gente fica com tanto medo de fracassar, de errar, de passar vergonha, que às vezes nós não damos o nosso melhor, não fazemos o máximo que está ao nosso alcance, assim, de oferecer tudo que podemos exatamente por ter esses medos. E ele contando que diante da morte, diante do câncer que ele teve, de fazer a cirurgia, de talvez ser um caso grave, ele sentiu mais coragem de seguir a voz do seu coração. E isso foi muito tocante, porque foi exatamente o que eu fiz. Não que eu tava passando por alguma situação assim de vida ou morte, mas o que me fez sair da minha zona de conforto, do meu emprego CLT, etc., foi exatamente dar ouvido à voz do meu coração. E eu tinha muito medo por constrangimento mesmo, por vergonha de talvez dar errado e aí depois eu ter que voltar pro CLT e passar vergonha na frente das pessoas. Mas se isso acontecer, eu preciso tratar isso dentro do meu coração, que tá tudo bem. Se acontecer, eu ouvir a voz do meu coração. E durante esse tempo que eu tô em casa, eu preciso oferecer o meu melhor, dar o meu melhor, buscar entender, compreender, aplicar, oferecer o melhor que eu posso, correr atrás de todas as estratégias, aplicar, para que quando se der errado, não haja em mim aquele pensamento, nossa, se eu tivesse feito mais, poxa, se eu tivesse tentado mais. Não, eu quero tentar todas as minhas alternativas. Então, essa parte do livro falou muito comigo. Mas enfim, agora eu vou fazer minha escrita terapêutica. Eu sinto que tem me ajudado muito, sabe? No sentido de... Peraí, tirei aqui. No sentido de... Escrevendo alguns dias, eu já pude perceber que existem alguns gatilhos. Por exemplo, tem um determinado assunto que todas as vezes que eu penso, eu fico mal.
E aí, às vezes, eu passo o dia inteiro mal, porque de manhã eu tava pensando sobre aquilo. E aí, escrevendo, eu pude perceber esse ciclo, né? Esse loop. Todas as vezes que eu penso, eu fico mal. Então, a escrita terapêutica tem me ajudado muito. E agora eu vou escrever mais um pouco. E é bom que a gente vai percebendo esses padrões. Oi, gente, perdão. Eu derrubando meu planner. Mas eu vi que o vídeo tinha ficado estourado. Mas enfim, o vídeo ficou tão bom aí, eu consegui me expressar tão bem que vai esse mesmo. Aí você foca na minha cara, não foca no estourado atrás. Mas eu não sei o que aconteceu. O celular focava sozinho. Mas enfim, erros de gravação. Estamos aqui para fazer o melhor que podemos. E é sobre isso. Por ser um livro de biografia, eu tô aprendendo bastante. Olha o tanto de coisas legais que eu marquei aqui. Essa parte do livro, eu vou deixar o link do livro pra quem quiser. Eu tô muito feliz com essa biografia do Steve Jobs, de conhecer ele mais profundo. E eu tenho certeza, plena convicção, que quando eu terminar, eu vou sentir falta. Eu vou ficar numa ressaca literária. Mas eu já tenho outro livro pra ler. Mas eu vou sentir falta. Eu me apego muito fácil aos personagens, mesmo sendo alguém da vida real. Que morreu, no caso, né? Já morreu, tadinho. Mas, enfim. Tem até fotos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Pera aí. Já passou aqui. Ai! Olha ele. Olha ele, olha ele. Com o filho dele, o Reed. Essa daqui é a Lisa, que foi a filha renegada, a bichinha. O pai negou ela 9 anos. A família dele com a Lorraine. Acho que assim pronuncia. Ele super family. Nessa aqui dá pra super ver a cara de alegria dele. O Reed atormentando o pai. No casamento. O Steve. Olha como ele tava jovenzinho. A Lisa. Nem parece ser a mesma, né? Tem alguns traços semelhantes. É que ela tá com uma cara de cansada. Não sei. Eu gostei muito dessa parte das fotos. Ele no telefone. Falando com o Gates. Ele no computador. Essas partes das fotos é muito legal. Ele com a Next. Eu não sabia que o Steve, além da Apple, tinha tido a Next. Na verdade, eu não lembrava, né? E a Pixar, que fez o Toy Story, carros. Ele também era CEO de lá. Muito legal. Vou deixar o link aqui na bio pra vocês, se alguém ficar interessado em ler também. Em algum vlog eu tinha falado que eu tava tentando mexer no WordPress e entrar no Elementor. Tanto que teve uma pessoa que comentou falando que eu tinha que pedir permissão pra ele e tal. E aí eu consegui entrar lá no Elementor, editei. E eu peguei o link do antigo Glow Up em um vídeo aqui no YouTube pra mostrar pra vocês que eu consegui alterar. Agora... Ui, eu quase derrubei meu iPad. Nossa, gata, tá rica. Mas, enfim, antes era Glow Up. Agora é MMP. Eu consegui fazer esses mockups. Fiquei me sentindo a designer, né? Mudei a foto, mudei quase tudo. Mudei a foto de fundo, montei o texto, subtexto. Mudei quase tudo. Mudei o que estava escrito aqui. Coloquei uma conversa aqui embaixo das situações. Coloquei feedbacks que não tinha. Coloquei os módulos, que são alguns exemplos de aula que tem dentro do MMP. Método Máxima Produtividade. Então, coloquei os 2 benefícios além das aulas. Olha isso aqui, que... Ai, muito designer ela, né? Fiquei me sentindo. Aí coloquei mais exemplos de aulas que tem lá dentro, como, por exemplo, como vencer crenças limitantes, a maneira certa de se organizar, como vencer dias ruins, como realizar reuniões de alinhamento consigo mesmo, fora o poder da autoanálise, que já tá lá dentro também, no que você tem investido o seu tempo, desenvolver a autodisciplina, a médica que você convive, o poder de dizer não, dificuldade de começar. Tudo isso aqui tá dentro lá do MMP, já tá disponível pra quem entrar e assistir. Aí tem aqui o valor, olha esta foto! Cara, olha, eu tô muito orgulhosa. Eu tô com muita cara de empresária de sucesso. E essa foto foi tirada em casa, tá? Foi tirada aqui no meu cantinho, inclusive, pelo celular. Mas, enfim, tá muito lindo. O conteúdo do MMP também tá maravilhoso. Todas essas aulas, o link tá aqui na bio também. Mas só queria mostrar que eu estou orgulhosa do meu trabalho de designer. Falando sobre a escrita terapêutica, eu vi isso no canal da Bruna Martiali, se eu não me engano, é assim que pronuncia o nome dela. E eu vi que ela fazia bastante, falei, e se tentarmos?
Foi num vlog, acho que no vídeo anterior a esse, que eu comecei a escrever. Não é todos os dias que eu escrevo, também não tem um horário definido, pode ser antes de dormir ou no meio da tarde, como eu fiz nesse dia. Mas a intenção é colocar num papel aquilo que você não consegue expressar por palavras. Por mais que você não esteja falando, você está escrevendo. E às vezes, escrevendo, você consegue materializar melhor. Então, você perceber e ter esse processo de autoanálise é muito importante. De você, às vezes, até ler um registro que você fez num dia, em dias anteriores, em outra fase da sua vida, é tão bom, às vezes, para você até pensar: caraca, eu dei importância para algo que não era tão importante assim. Ou, sei lá, eu fiquei mal por algo que nem era tão importante assim. Algo que a Bruna ensinou e que é muito legal de você pensar é, por exemplo, você sabe que você está chateado com alguma situação e você pensa de 0 a 5. O quanto esse fato, esse ocorrido é realmente importante para afetar todo o meu dia. Se é 5, beleza, é uma situação realmente grave. Mas se você parar, analisar agora com mais calma e ver que é um 2, não faz sentido você estragar todo o seu dia por uma situação nível 2, entendeu? Entre brincadeira e beijinho, eu sou muito fã de beijinho. Eu fiz um docinho aqui, porque eu já tinha terminado minhas tarefas. E agora eu vou assistir o documentário do Harry e da Meghan. Vou ver se eu consigo assistir ele com áudio e a legenda em inglês. Ou então só com áudio em inglês e a legenda em português. E assim vamos finalizar a noite de sexta-feira. Então é isso, eu espero que esse vídeo de alguma forma tenha te motivado a começar a sua semana de uma forma produtiva, afinal eu tô postando esse vídeo no domingo, então a minha intenção é te mostrar que a produtividade ela não precisa ser algo pesado nem maçante, ela pode ser algo divertido e como eu falei, nesse dia eu fiz tanta coisa, fui tão produtiva e ainda consegui ter um tempo para assistir. Esse foi o segundo filme, eu tinha assistido um outro antes desse, então eu fiz um beijinho, comi, assisti um filme, depois eu fui assistir esse documentário. Eu fui mega produtiva, fiz aquilo que eu precisava fazer e ainda tirei um tempo para descansar. Porque isso é produtividade, é você fazer mais em menos tempo, é você aproveitar o seu dia realmente para ter uma rotina muito mais motivada. Então não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!